deve se portar um homem público? Alguém que chegou a um cargo porque tem a confiança de quem o colocou lá. O que deve fazer esse homem público quando o país precisa dele, precisa da sua dedicação, do seu sacrifício, do seu empenho, para que o país supere as suas crises e que ele cresça e, consequentemente, todos sejam beneficiados? Eu acho que a resposta lógica, simples, que a pessoa normal daria seria mais ou menos assim: ele tem que ser honesto, íntegro, alguém que não tira proveito pessoal do cargo que ocupa. Pelo contrário, ele pensa no povo, principalmente nas pessoas mais necessitadas, e age pensando nelas para beneficiá-las. O que nós temos visto no mundo atual é bem diferente disso. E o nosso país, infelizmente, ele não é exceção à regra. É justamente o contrário. Em época de eleições, as notícias correm bastante. Por exemplo, o senhor Paulo Salim Maluf, eterno candidato a presidente da República no Brasil, ex-prefeito, ex-governador do estado de São Paulo e agora candidato à prefeitura de São Paulo. Ele está às voltas com explicações que ele precisa dar referentes a uma conta bilionária que foi descoberta na Suíça e que o governo da Suíça mandou documentos para o Brasil. Nessa semana passada, laudos de peritos apontavam para o fato de que os documentos eram verídicos, embora ainda não se tenha uma prova final, porque o documento que veio era xerox, não era autêntico. Nessas últimas semanas, repito, época de campanha, isso vem à tona, que é uma beleza. Passaram a circular notícias acerca do nepotismo do PT no país do salário mínimo. Margarete Rose Silva Palocci, médica sanitarista, esposa do ministro da Fazenda Antônio Palocci, que foi nomeada em fevereiro de 2003 para o cargo de assessora técnica da presidência da Fundação Nacional de Saúde. Quando foi nomeada, recebia um salário de R$ 14.850. No país do salário mínimo, Maria Rita Garcia, socióloga, mulher do ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, que foi nomeada em 2003 também, em março de 2003, para o cargo de assessora da presidência da Escola Nacional de Administração Pública. Quando foi nomeada, ganhava um salário de R$ 17.000 mensais. No país do salário mínimo, Sônia Lourdes Rodrigues Berzioni, diga-se de passagem, bancária aposentada, esposa do ministro da Previdência Social, Ricardo Berzioni, nomeada em 2003 também, logo que o PT assumiu o governo. Ela assumiu o cargo de assessora do gabinete do deputado federal Paulo Bernardo, do PT do Paraná. Ela ganha, naquela época ganhava, não sei quanto ganha hoje, a bagatela de R$ 19.500 mensais. Agora, a coisa não para por aí não, gente. No dia da aprovação do salário mínimo de R$ 260 no Brasil, segundo o Diário Oficial da União, foram liberados 220 milhões de reais em emendas que estavam empacadas no Congresso Nacional, provavelmente sendo guardadas exatamente para esse dia, para o famoso jogo do toma lá, dá cá. Mais uma curiosidade: gasto com combustível da Câmara dos Deputados do nosso país, 10,5 milhões em 5 meses.
Fonte Folha de São Paulo, dia 28 de junho de 2004. Os mais gastões por mês foram esses deputados que estão aí. No mês de maio, o tal do deputado Ronivon Santiago, do PP do Acre, gastou R$ 24.781 de gasolina em um único mês. Se nós computarmos quanto que ele gastou, se nós levarmos em conta que a gasolina, o preço médio na época era R$ 2, e se nós levarmos em conta que ele tem um carro gastão que faz 5 km por litro, ele rodou uma média de 2.065 km por dia, incluindo sábado e domingo. E nós temos que lembrar que ele e os seus colegas de Congresso Nacional trabalham 3 dias por semana, 8 meses por ano. Isso sem contar viagens, hotéis, jantares, etc. Nós não temos tempo para isso. Homem público consegue ser limpo? Homem público consegue ficar longe do tirar proveito pessoal de cargos que ocupa? A Bíblia mostra que isso é possível. José é um bom exemplo disso. A história de José está íntima e frequentemente ligada ao gerenciamento de crises, desde a sua pré-adolescência. Quando José tinha 10 anos de idade, ele perdeu a sua mãe quando nasceu seu irmão caçula Benjamim. À medida que a predileção do pai ia aumentando e ficava mais evidente a hostilidade, a inveja, o ódio dos irmãos mais velhos, ia crescendo. E nós não podemos esquecer que o ódio, a inveja e a hostilidade desses irmãos mais velhos, eles eram filhos de outras mulheres, não da mesma mãe que ele. Então o ódio era maior ainda, a hostilidade maior ainda. Aí com 17 anos ele é vendido como escravo, como nós já falamos. Vai para um país com costumes, língua, coisas completamente diferentes do que ele estava acostumado. Já na casa de Potifar, ele gerencia aquela crise que nós não sabemos exatamente quanto durou, mas não deve ter sido uma coisa que foi rapidinha, o assédio sexual da mulher de Potifar, que acaba culminando com a acusação mentirosa dele, e ele vai parar na cadeia. Na cadeia, sem direito a um julgamento justo, sem uma pena específica a cumprir, ele tem que administrar a crise de ser esquecido pelo copeiro do rei e aparentemente a crise de ser esquecido por Deus, que estava em silêncio com ele. Pelo texto nós concluímos que ele ficou aproximadamente 3 anos na cadeia. Mas quando José chega ao palácio, quando ele chega ao poder, a crise que ele agora tem que gerenciar não é mais uma crise na vida dele. É uma crise que está na vida dos outros, daqueles que estão sob a responsabilidade dele. E as estimativas dos historiadores dizem para nós que cerca de 5 milhões de pessoas viviam no Egito naquela época. E essa crise não foi passageira, como um escândalo de corrupção na gigante das telecomunicações norte-americana Enron, que durante uns 3 meses derrubou a economia mundial. A crise que José estava administrando, depois de 7 anos de tremenda fartura, era uma crise que tinha duração certa, 7 anos. Era uma crise não somente nacional, era uma crise mundial. E essa crise foi ininterrupta, e ela literalmente se agravava a cada dia que passava. Isso está descrito em detalhes de Gênesis 42 a Gênesis 47, mas o resumo disso está nesse texto de Gênesis 41. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir
os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Como é que será que José vai se sair agora como homem público? Será que ele vai ser honesto? Será que ele vai ser íntegro? Ou será que ele vai tirar proveito pessoal disso? Proveito pessoal da crise, como é tão comum nós vemos políticos que não temem a Deus fazerem. O foco das atenções agora se volta para José, em seu lidar com a crise e em seu lidar com os egípcios em meio à crise. A fome já tinha atingido o seu auge. Os egípcios perceberam que não havia esperança a não ser no homem que havia sugerido o plano de emergência, José. A fome era tal que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, se submeter a José a qualquer preço, independentemente das implicações, sem importar o que eles teriam que pagar de preço para isso. Eles sabiam que não havia futuro senão na administração de José. E a solução de José para os males do Egito foi trazer tudo sob as asas, sob a autoridade do trono do Egito. Quando existe uma crise nacional ou uma crise mundial, é o governo de cada país que tem que assumir a responsabilidade de apresentar soluções. Infelizmente, hoje em dia, quando ocorre uma crise, um problema passageiro que seja, é muito mais fácil você ver governos apontando o dedo para culpados do que parando para apresentar soluções. Por exemplo, a crise das bolsas asiáticas provocou uma reação em dominó e a nossa bolsa de valores está em baixa e vai levar um bom tempo para se recuperar. Ou então, uma notícia que correu há 2 semanas atrás. Um único foco de febre aftosa no Pará derrubou as nossas exportações de carne. Vão levar um tempo para se recuperar. Eu não creio que nós devemos ou que nós podemos ignorar uma realidade de uma economia globalizada como nós vivemos hoje em dia. Mas fato é que José não convocou uma coletiva da imprensa para apontar culpados. O que José fez foi arregaçar as mangas e começar a trabalhar. A partir de Gênesis 41:13, nós temos o detalhamento. E preste bem atenção, porque se um dia Deus chamar você para administrar uma crise, e essa crise for de ordem nacional, se um dia Deus levar você para um cargo público, eu posso assegurar a você que você tem um modelo na Bíblia. Lembre-se que essa crise é extremada. As pessoas estão ameaçadas de morrer de fome. Não é uma crisezinha qualquer. Então, qual foi a solução encontrada por José para resolver a crise da fome? José, numa primeira etapa, assumiu o controle do dinheiro dos egípcios. Isso está nos versículos 13 e 14 do capítulo 41, que diz assim para nós: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Opa! Será que o ex-presidente Collor leu a história de José? Acho que foi daí que ele tirou a ideia do confisco. Só que José fez uma coisa necessária, tinha que ser feita. O Estado tinha que ter recursos para gerenciar a crise, bem diferente do plano Collor. Em segundo lugar, José, num segundo passo, assumiu o controle das posses dos egípcios. Isso está nos versículos 15 a 17. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse:
tragam então os seus rebanhos, em troca eu lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas e bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Terceira etapa. Depois de sustentá-los aquele ano inteiro em troca dos rebanhos, ele assumiu o controle das propriedades dos egípcios. Versículos 18 a 20 dizem: o ano passou e o ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser a nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Eu queria que vocês reparassem uma coisa aqui. José agora ele faz uma reforma agrária ao avesso. E foi de acordo com a sugestão que o próprio povo deu. Ele parou para ouvir o povo. Então diz o texto bíblico: onde é que está esse versículo aqui que eu estou perdido agora? Eu não tenho ele no PowerPoint não. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de faraó. Quarto passo. Ele assumiu o controle das pessoas, dos próprios egípcios. Mas não se esqueçam que foi por um implorar desesperado do próprio povo. Versículos 21 e 22. Quanto ao povo, José o reduziu à escravidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender suas terras. Por fim, em quinto lugar, José assume o controle da produção dos egípcios. Versículos 23 a 26 dizem: então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Veja bem que o governo está fornecendo semente para eles plantarem. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimentos para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. É aqui que as críticas começam. Muitos enxergam José como tirando proveito da população do Egito com as medidas drásticas que ele tomou. Eu me recordo de dar esse estudo que eu estou dando para vocês, ainda bem resumido, não tão espalhado como eu estou dando aqui, num acampamento, numa igreja em Belo Horizonte, Carnaval de 2002. Terminada a apresentação num certo dia lá, nós almoçamos, e um rapaz muito agitado veio falar comigo, talvez com seus 25 anos ou coisa assim. E ele me disse que ele estava passado com a atitude de José, que não era possível um homem de Deus tratar o povo com tanta crueldade. Nós ficamos uma tarde inteira discutindo. A questão é que eu não tenho e nem nunca tive uma posição político-partidária, por saber que a política não resolve problemas de uma nação. Eu, como cidadão, voto, cumpro o meu dever, mas eu não faço política. E quando fui pastor, nunca permiti que do púlpito da minha igreja fosse feita política. É o Evangelho de Cristo que transforma as pessoas e, consequentemente, transforma nações. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer uso de pessoas, como Ele fez de José claramente aqui, para Ele mudar rumos de nações, para Ele solucionar crises existentes em nações. Eu mesmo tenho um amigo no Nordeste brasileiro,
que eu considero como um verdadeiro José, pela sua conduta, pela sua integridade, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Um homem simples, mas um homem de uma determinação para fazer as coisas certas impressionante. Ele foi recentemente secretário da Fazenda do seu estado durante 2 governos consecutivos. Fez um ótimo trabalho. O seu estado teve progressos assim fantásticos durante esse período. E eu creio que Deus pode usar um homem como esses, ou alguém como um de vocês que está sentado aqui, para um dia subir a uma posição importante e vir a ser um homem público, uma mulher que ocupa um cargo importante também, e que vai ter que administrar crises. Mas isso é bem diferente de achar que um partido político vai resolver a questão, vai mudar os rumos de uma nação. E eu creio que aqueles de vocês que têm sobrevivido às últimas eleições já tiveram provas disso. Quem acredita nisso, que partido político resolve problema de nação, não viveu o suficiente ainda. Não percebeu, me permitam a expressão, que é tudo farinha do mesmo saco. Só tem legenda diferente. Porque não teme a Deus, não tem o temor de Deus na vida. Uma pessoa que não tem o temor de Deus na vida não pensa nos outros. Uma pessoa assim pensa em si mesma, pensa na sua conta bancária, pensa no seu futuro político, porque tudo que essa pessoa quer é mais, mais, mais e mais. Eu disse que eu tendo a ser irônico quando eu me imagino conversando com pessoas como aquele rapaz. São passados agora 2 anos e meio desde que nós tivemos a nossa conversa. E eu gostaria de me reencontrar com ele e perguntar para ele: e aí, você já repensou a estratégia de José? No lugar de José, o que você aplicaria? Fome zero? Você acha que ia resolver lá? Eu não quero, com o que eu estou falando, passar a ideia para ninguém que eu sou desrespeitoso para com as autoridades. Eu tenho plena ciência de que a Bíblia diz que é minha obrigação orar pelas autoridades, e eu faço isso. Agora, uma coisa é você orar pelas autoridades, outra coisa é você ter uma ingenuidade espiritual que acha que homem não temente a Deus vai resolver problema de crise no país, vai ter interesse para resolver problemas no seu país, como José fez. O motivo pelo qual o plano aparentemente cruel de José deu certo é porque em situações de emergência, em calamidades nacionais, o governo tem que assumir a responsabilidade de procurar resolver o problema, porque é o governo que tem os recursos na mão. Não são particulares, não são ONGs. E José fez o que fez porque a sua única motivação era de fazer com que o povo sobrevivesse aos 7 anos de fome. Ele sabia que agindo assim, ele estaria glorificando a Deus, ele estaria dando cumprimento aos sonhos que Deus havia dado a ele na mocidade. José não estava interessado em engordar a conta dele nas Ilhas Caimãs. Eu posso assegurar isso para vocês. Assim como ele não estava interessado em convidar esses marqueteiros que em época de eleição ficam bilionários para promover a imagem de pessoas que são degradadas para elas parecerem as mais honestas e bem intencionadas. E só para que nós fiquemos bem convictos dessa realidade, de que José adotou medidas drásticas por genuíno amor ao povo, ouçam as próprias palavras do povo. O que o próprio povo diz ao término, ao final desse plano de emergência? Meu Senhor, Tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Eles voluntariamente se dispuseram à escravidão, porque eles estavam gratos. José salvara a vida deles. Se não houvesse um homem como José no Egito naquela época, a população teria sido dizimada.
não só do Egito, como de outros países. Agora, o texto seguinte diz para nós o seguinte: assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Será que é injusto José ter estabelecido um imposto de 20% sobre a produção? E lembrem-se, ele deu sementes e deu 80% da produção para o povo. É injusto um imposto de 20%? Eu pergunto para vocês já ouviram falar em IPMF? Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Nasceu em 1993. E naquela época nós pagávamos 0,25%. Quem estava no poder era o PSDB. Oi? Alguém falou, tive a impressão que alguém falou que era outro partido. E logo esses 0,25% caíram para 0,20%. Em 1997 ele virou CPMF. Contribuição, na época provisória, agora já permanente, sobre movimentações financeiras. Quando surgiu a CPMF, que ainda era provisória, o jurista Ives Gandra, talvez o homem mais respeitado do Brasil nessa área, disse o seguinte: é como se você e eu tivéssemos opção de não pagar esse imposto, chamá-lo de contribuição. É uma mentira descarada para iludir o povo. Na época que o governo criou esse imposto, o PSDB criou esse imposto, o PT foi completamente contra, tentou provar a inconstitucionalidade desse imposto, que era provisório. Eles entraram com uma medida no Supremo Tribunal Federal, uma liminar, dia 29 de setembro de 99. E eles não conseguiram comprovar a inconstitucionalidade da CPMF, perderam por 9-2. O imposto provisório se transformou em imposto permanente, sob a administração do PT, e ele continua aí firme e forte. Desde o princípio, incluindo a época do PSDB e do PT, esse imposto, calcula-se, já levantou cerca de 150 bilhões de reais. E eu não sei se vocês se lembram, mas basicamente ele foi criado para a saúde e também um pouco para a educação. Eu pergunto para vocês, olhando para a saúde, as aposentadorias dos nossos idosos são mais justas hoje? O tratamento do nosso sistema de saúde é mais digno para as pessoas que não podem pagar um plano particular de saúde? É mais digno hoje do que era 10 anos atrás? O mesmo imposto de 20% que José cobrou nessa época, era um imposto que ele já cobrava na época da fartura. Se você quiser anotar lá, você vai ver lá a referência no capítulo 41, 34. José era tão justo e tão bom administrador, que o governo plantava e colhia das terras agora pertencentes, o povo plantava e colhia nas terras pertencentes ao governo, e eles ainda guardavam, como eu disse há pouco, 80% para eles. O governo ficava com 20%. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito comum hoje em dia. Muito cuidado ao olhar para a Bíblia e pegar uma situação dessas e querer dizer que Deus é injusto, ou que a Bíblia traz contradições, ou que há homens que foram, como José, procurar o seu próprio proveito. Quem consegue enxergar isso na Bíblia é uma pessoa que ainda é ingênua o suficiente para acreditar que política partidária resolve o problema das nações, do Brasil inclusive. E cuidado que quando você tem esse tipo de convicção, você vai começar a ter uma teologia furada. Vai te levar a isso. Agora, observe uma outra coisa interessante. As crises, elas não respeitam pessoas,
elas atingem a todos, ricos, classe média, pobres. As crises exigem que nós reexaminemos o nosso propósito de vida. Se temos um propósito de vida, e depois, se esse propósito de vida que nós temos é digno. Por fim, a crise nos leva a reavaliar as nossas prioridades. Em momentos assim é que nós descobrimos no que nós cremos. A crise revela aquilo que está dentro de nós. Só relembrando o exemplo quando da tentação sexual se abateu sobre José, ficou claro quem ele era e no que ele cria. Mas em suma, como é que nós podemos caracterizar essa atuação de José frente a esse problema, diante dessa crise? Como é que ele se saiu como homem público? Em primeiro lugar, José sabia que Deus o tinha capacitado para o desafio que agora estava diante dele. Ele arregaçou as mangas e ele trabalhou. Em segundo lugar, ele puxou para si a responsabilidade e fez o que era necessário para que o povo pudesse sair da crise com vida. Ele agiu com completa integridade de intenções e de execução das medidas drásticas que ele tomou. E por fim, José se manteve como responsável pela administração da crise até o povo ser completamente suprido. Durante todo o período que durou a crise, a ponto de o elogiarem e o chamarem de Salvador da pátria. Eu fico pensando o que poderia acontecer se um dia Deus levasse alguém de vocês que está aqui nesta noite para uma posição de importância nacional. Como é que você reagiria? Eu não digo nem se chegasse a importância nacional. Se Deus permitisse que você tivesse um cargo municipal, um cargo estadual, você seguiria os passos desse homem chamado José porque o seu coração é íntegro? Ou quando a oferta de dinheiro for grande, os seus valores vão mudar? Meus queridos, eu sinto que nós estamos vivendo dias em que o nome de Jesus Cristo está sendo levado para a lama como nunca. Nós temos homens públicos que se dizem crentes em Cristo Jesus e que estão sendo descobertos como pessoas envolvidas com maracutaias e mais maracutaias que estão por aí. Coisa de grana alta. Você estaria disposto, se Deus te chamasse, se Deus te desse um sonho, no sentido de você ser uma pessoa pública, que trabalharia para o bem da sua nação, você assumiria um cargo desses com a convicção que José assumiu, crendo que Deus é soberano e que Ele colocou você ali, que você vai prestar contas a Ele? É importante nós aprendermos não só como José gerenciou as crises pessoais, que nós já estudamos em detalhes, a tentação sexual, a adversidade, o sucesso, o perdão, mas também nós entendermos que ele, posto por Deus onde foi posto, num cargo público, desempenhou sempre de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A chave da integridade de José, ao atuar como homem público, gerenciando a crise nacional que havia ali no Egito, mundial na verdade, era a mesma que ao gerenciar as suas crises pessoais. Ele enxergava a soberania de Deus, ele cria na providência soberana de Deus, tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida pública. Ele prestava contas a Deus. Pessoas que abusam do poder que têm nas mãos, tiram proveito pessoal, são pessoas que não conhecem o temor de Deus, são pessoas que não se dão conta que um dia vão prestar contas a Deus. A Bíblia chama as autoridades de ministros de Deus.
de servos de Deus, Romanos capítulo 13. E essa expressão servos no grego é a palavra que dá origem à palavra diácono que nós temos em português. É a ideia daquele servo que saiu do campo e se tornou servo próximo do Senhor da casa, como José se tornou de Potifar. Só que as autoridades governamentais, elas são pintadas na Bíblia como servas que prestam contas ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu quero sugerir um tipo de oração para você pelas nossas autoridades. Clame por misericórdia de Deus, para que eles aprendam os caminhos do Senhor, para que eles sejam tementes a Deus. Caso contrário, eles vão ter que dar contas, e contas muito grandes. Nós devemos orar pela conversão legítima dos nossos governantes. E eu creio que nós podemos orar por isso e crer que Deus vai responder. Quem sabe Deus vai responder através de vidas como aquele homem que eu citei do Nordeste, que um dia pode ser trazido para uma posição em Brasília. E ele não se corrompe. E ele não aceita entrar no esquema que tanto corre, nós sabemos, num lugar como Brasília ou Washington ou qualquer outra capital. Mas eu me preocupo novamente pensando em vocês. Vocês são novos, vocês têm a possibilidade de um dia chegarem a uma posição pública de projeção. Eu gostaria de desafiar vocês agora a baixarem sua cabeça e a orarem a Deus, pensando no futuro, perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor tem reservado para mim? De repente eu tenho os meus sonhos, eles são os teus sonhos? Será que parte dos teus sonhos inclui eu ser alguém que vai ocupar um cargo público, seja municipal, seja estadual, seja federal? Nesse cargo público, Senhor, eu quero agir como José agiu. Se o Senhor tem isso para mim, eu quero que a minha conduta seja pautada na conduta de José. Agora, se eu não exercer cargo público, mas eu for trabalhar em qualquer firma, se eu for ser um pastor ou um missionário, eu quero ter a mesma integridade que José teve. Ao gerenciar os recursos da missão, da igreja, ao trabalhar para o meu patrão, eu quero ter a integridade que ele teve e a firmeza de propósitos que ele teve, porque eu quero que a minha vida esteja empregada no agradar o Senhor, consciente de que eu vou prestar contas ao Senhor. Ore silenciosamente no seu coração, deixa o Espírito falar com você. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós fazemos uma ideia, nós sonhamos, mas é realmente difícil olhar para um auditório como esse e imaginar o exército que o Senhor tem nas mãos e o que cada um pode fazer e vai fazer para o Senhor. O que eu quero te pedir por esses jovens, ó Pai, é que eles tenham consciência de que em qualquer coisa que estiverem empregando a sua vida, em qualquer tipo de trabalho, de ministério, quem sabe de cargo público até, eles têm que ter modelos bíblicos a seguir. E o modelo de José nos mostra que em momentos de crise não há tempo para papo furado.
O que existe é a necessidade de arregaçar as mangas e, com um compromisso profundo com o próximo, fazer o que é necessário para resolver a crise. Nós te louvamos e te agradecemos, porque nós temos na Bíblia o relato de um homem que fez isso. Incompreendido por tantos quantos são ingênuos o suficiente para achar que política partidária resolve. Mas, ó Pai, nós cremos na Tua palavra, que o Senhor é quem transforma vidas. E que o Senhor usa vidas transformadas para transformar outras vidas e transformar nações. Nós nos lembramos de Daniel, como ele foi usado pelo Senhor em pelo menos 3 governos diferentes, governos mundiais, e como ele foi luz do Senhor para aquelas vidas, para mostrar que o Senhor é o Deus verdadeiro. Se um dia nós encontrarmos Nabucodonosor no céu, Daniel é o responsável direto por isso. E o Senhor pode fazer com que pessoas aqui deste recinto sejam usadas como um Daniel, como um José foi usado. Agrada-te, Senhor, de usar a vida desses jovens naquilo que tiveres preparado para cada um deles, para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.